Então vamos começar a resolução da prova do Enem de 2020, tá? De Física, tá? Então a gente tem o material aí na descrição do vídeo para poder acompanhar em PDF. Vamos à primeira questão. A primeira questão diz assim, ó, questão de número 1. Você foi contratado para sincronizar 4 semáforos de uma avenida, indicado pelas letras O, A, B, C, conforme a figura. Então a gente tem semáforos, a gente chama de sinaleira aqui no sul, no A. Então a gente tem aqui um semáforo no O, tá? Um semáforo no O, um no A, um no B, no C. São os semáforos que a gente tem. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Tá? Então nós temos 500 metros aqui, 500 metros aqui e 500 metros aqui, certo? Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo A, então tem um veículo parado, a velocidade inicial do veículo é igual a 0. Tipicamente parte com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então ele está me dizendo que ele parte com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Eu já vou colocar ele aqui com uma velocidade aqui de 20 metros por segundo, tá? Porque é bem típico, né? A velocidade de 72 km por hora. Eu tenho que dividir por 3,6 para passar para 20 metros por segundo. E a partir daí consegue com velocidade constante. Então ele acelera num trecho. Então esse primeiro trecho eu tenho um MRUV, né, um movimento acelerado, né, está acelerando, sai do repouso, e a partir daqui ele mantém a velocidade constante, eu tenho um MRU, certo? Você deve ajustar os sinais A, B e C de modo que mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Então não é abrir a luz verde quando o veículo vai passar no semáforo. Tem que abrir o sinal, passar para o verde, ele 100 metros antes de chegar. Olha só, o veículo estiver a 100 metros de cruzar. Daí tem que dar o verde na sinaleira A, B e C. Claro, aqui o sinal está fechado, abriu, tu vai andando. Quando chegar 100 metros antes do A, abre o A. Quando chegar 100 metros antes do B, abre o B. Quando chegar 100 metros antes do C, abre o sinal C. Tá? E daí diz, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Então nós chamamos isso de onda verde. Pegar a sinaleira tudo no verde para o trânsito poder fluir. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois de abertura do semáforo A, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então a gente vai calcular qual é o tempo, né? Bom, o que vai acontecer? A gente vai pegar esse primeiro trecho e vamos achar o tempo, que eu vou chamar de TA, para abrir o sinal, a sinaleira, o semáforo A. Tá? Para isso, eu vou pegar esse primeiro trecho, que está em MRUV, certo? Eu vou calcular quanto tempo ele leva até aqui e qual é a distância que ele percorre, tá? Por que eu preciso dessa distância? Porque tem que parar 100 metros antes, ó, 100 metros antes... Parar não, 100 metros antes o sinal tem que abrir. Então eu tenho 400 metros para fazer esse cálculo e não 500, que é a distância do semáforo. Então vamos pegar aqui, ó, o MRUV, O móvel sai com velocidade inicial igual a 0. Eu vou aplicar o vovó à toa. O que eu vou achar aqui, ó? Velocidade final é 20. A inicial ele partiu do repouso. A aceleração é de 1 metro por segundo e o tempo que ele fica acelerando, o tempo é de 20 segundos. Pessoal, 20 segundos é o tempo que ele está acelerando até chegar a 20 metros por segundo, certo? Agora eu vou fazer o MRU, ó. Olha só, o MRU. Deus vê tudo. A formulazinha só tem essa, Deus vê tudo. Quando eu fizer o Deus vê tudo, ele atingiu a velocidade 20, eu sei que a velocidade é 20. Quanto tempo ele vai ficar em MRU? Para isso eu tenho que saber qual é a distância que ele vai andar em MRU, certo? Ah, mas qual é a distância, Fábio? Tem que parar 100 metros antes. Ah, é 400? Não, tem uma parte que ele andou em MRUV.
Por isso que eu preciso calcular essa distância, ó. Distância igual V0t mais a T2 sobre 2. A velocidade inicial dele é 0, ó, V0t. A distância que ele vai percorrer eu vou calcular aqui. A aceleração foi dada de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora eu sei o tempo que ele acelerou, eu achei aqui em cima, ó, 20 ao quadrado dividido por 2. Fábio, poderia aplicar a Torricelli para achar essa distância? Poderia, porque tu não tem o tempo ali, tu acharia. Eu estou usando o tempo que eu calculei, tá? Então isso vai dar 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2, 200 metros. Então o MRUV ele tem aqui 200 metros. Quantos metros ele pode andar em MRU agora? Mais 200. Por quê? Porque 200 mais 200 dá 400. Daí o sinal vai abrir 100 metros antes da distância que ele tem. Ele tem 500, mas eu só posso usar 400, porque quando ele chegar em 400 metros, o semáforo tem que abrir, certo? Então agora sobrou 200 para MRU. Ó. 200, corta um zero, o tempo vai ser 20 dividido por 2, 10 segundos. Então eu tenho, ele vai andar 20 segundos acelerando, 20 segundos e 10 segundos em MRU. Ou seja, em 30 segundos esse semáforo tem que abrir. Olha lá, 30 segundos. Ah, mas ele não vai chegar até o semáforo. Não, ele vai estar 100 metros antes que o problema me pede, certo? Com esse primeiro valor da sinaleira, a primeira abrir em 30 segundos, tá? A prova aqui me deu uma força. Eu já, por exclusão, eu chego na resposta D, que começa em 30 segundos. Mas eu vou mostrar para vocês o cálculo dos outros semáforos para abrir, certo? A partir daqui, quando abriu, ele vem em MRU. O exercício exige que ele mantenha sempre a mesma velocidade, a partir daí. Então, a partir daí, ele vai andar em MRU. Ele está 100 metros antes desse semáforo. E esse semáforo tem que abrir, que eu vou chamar de TB, tempo de B, quando esse imóvel tiver 100 metros antes também. Então, está 100 metros antes do A, abriu o A. E eu comecei a contar o tempo para abrir o B. Ó. 100 metros antes tem que abrir o B. Então, ele vai ter que andar quanto aqui? Ó? Esses 100 metros mais esses 400. Então, ele vai andar para o próximo sinal 500 metros, com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu vou ter MRU no segundo trecho aqui. MRU, eu vou ter Deus vê tudo. Ó. A distância vai ser 500, a velocidade é de 20 e o tempo vai ser de quanto? 50 dividido por 2, 25 segundos. Após abrir o sinal A, porque eu estou contando a distância depois que abrir o sinal A, 25 segundos depois de abrir o sinal A, vai abrir o sinal B. Então, o tempo de B vai ser esses 30 segundos mais os 25. Isto vai me dar 55 segundos. Em 55 segundos, ele abre o segundo semáforo. Nós já vimos que não precisava seguir o exercício, tá? Só para a gente ter a resposta completa. E para o sinal C, para o semáforo C, eu vou fazer a mesma coisa. Tem 100 metros e eu vou ter mais 400, porque o semáforo C tem que abrir 100 metros antes de chegar nele. Aqui eu teria o tempo C. São 500 metros, também vai andar em MRU. Eu vou fazer o mesmo cálculo, Deus vê tudo. Olha lá, a distância é 500, a velocidade é 20 e o tempo vai dar os 25 segundos, que é o mesmo cálculo daqui, não precisaria fazer o cálculo. Então eu vou ter aqui para o tempo C, o tempo B, que é 55, mais os 25 segundos que se passaram para ele chegar até 100 metros antes do sinal C. Então aqui eu vou ter 5 vai dar 10, vai dar 80 segundos. Então a minha resposta é o primeiro semáforo 30 segundos, o segundo 55 e o terceiro 80 segundos. Isso vai bater com a resposta letra D de Dinamarca. Tranquilos? Então aí a gente tem o primeiro exercício, um exercício de cálculo, tá? Tradicional das questões aí de movimentos, de cinemática, tá? Ó, a questão de número 2, nós temos aqui, ó, nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção do abismo,
Mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. Então vai no penhasco, acabou o penhasco e segue correndo. Daí ele percebe que não tem nada debaixo dos pés, a partir dali ele cai, tá? Contando uma história de quadrinhos, né? De desenho animado. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, podes lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória da queda da bolinha? Então, é uma questão direta, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente acharia a trajetória, porque já caiu em provas do Enem, questões que a gente tem que determinar a trajetória do móvel, tá? Então, quando é lançamento horizontal, ó, acabou a mesa aqui, ó, acabou a mesa aqui, ele vem com uma velocidade que a gente chama de Vx, constante. Acabou a mesa, o que vai acontecer? A bolinha vai cair no chão, certo? Então, na própria aula, a gente já estuda que o lançamento oblíquo é uma parábola e o lançamento horizontal também é uma parábola, só que a metade do lançamento oblíquo. Então, a gente teria aqui ó, uma parábola, onde aqui é o alcance, que nós chamamos de x, aqui a gente tem a altura, que a bolinha cai, isto aqui é uma parábola. Tá? Então, teoricamente, o aluno já saberia que a resposta é de letra D. Tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que se faz essa trajetória, como é que se chega nessa parábola, certo? Então, olha só, eu vou fazer o mesmo exercício aqui, tá? Eu tenho a mesa aqui e a gente vai fazer a queda desta bolinha e vamos marcar, né, a trajetória, tá? Então, eu vou pegar intervalos iguais, certo? Quando a bolinha sai da mesa, tá? O que acontece? Na horizontal eu não tenho aceleração. Eu só tenho aceleração na vertical, que é a aceleração da gravidade. E um móvel, quando não tem aceleração, ele anda a distâncias iguais em tempos iguais. Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. A bolinha saiu aqui da mesa, eu vou traçar aqui, ó, distâncias iguais, ó. A minha bolinha faria isso aqui, ó. Ó, distâncias iguais em tempos iguais. Já na vertical não posso fazer andar distâncias iguais em tempos iguais. Como existe uma aceleração, cada vez ele vai andar uma distância maior. Então eu faria isso aqui, ó. Começou primeiro segundo, vamos dizer assim, primeiro instante, ele andou uma distância muito pequena, depois uma distância maior, depois uma distância maior e depois uma distância maior. Observe que essa distância foi aumentada porque na vertical ele tem a aceleração que é da gravidade. Bom, agora o que vai acontecer? A horizontal e a vertical acontecem no mesmo instante. Então a bolinha está nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Ó. Eu fui andando na horizontal em cada instante e fui descendo na vertical em cada instante. No momento que eu traço, eu vou perceber aqui que eu tenho uma parábola, tá? Então isso é uma estratégia aqui, se tu precisar saber a trajetória, o Enem já cobrou isso, e nessa questão cobrou, mas dava para fazer direto, só de maneira teórica, tá? Pessoal, questão de número 3. A torre de Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita de treliças de ferro, pesa 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo desta torre na escala de 1:100. Ou seja, a gente tem a torre e ele quer fazer uma torre menor, certo? Então vamos fazer o esboço da torre aqui, para a gente poder entender mais ou menos como é que ela funciona, né? Então a torre seria mais ou menos isso aqui, a torre real, tá? Ela me dá aqui que a torre real, ela tem uma massa, certo? De 7.300 toneladas, 7.300 toneladas, tá? E 324 metros, 324 metros, certo? Um arquiteto resolve fazer ela menor, tá?
numa escala de 1 para 100, tá? Então ele vai fazer uma torre menor numa escala de 1 para 100, tá? Um protótipo com uma escala de 1 para 100. Ou seja, vai ser 100 vezes menor, tá? A escala mostra quantas vezes vai ser menor. Se é 1 para 100, cada metro vai se dividir, né? Cada metro, 100 centímetros, vai dividir por 100, vai dar 1 centímetro na menor. Então eu vou pegar isso aqui e dividir por 100, ó. Dividir por 100, a altura vai dar 3 metros e 24. Então uma torre de 3 metros e 24, né? Um pouco maior do que um andar de um prédio, né? Então nós temos aqui, ó, usando o mesmo material, cada dimensão linear de escala é 1 para 100. O que está dizendo com isso? Se uma escala é 1 para 100, a escala sempre são medidas linear. Aqui a altura é linear. Eu posso pegar, dividir por 100 e eu tenho aqui a altura real. Considere que a torre real tem uma massa M da torre. Então a real é essa aqui, ó. Eu tenho M da torre, certo? E exerça na fundação sobre o qual foi erguida uma pressão, ele chama de P da torre, tá? Pessoal, esse P é pressão, vou escrever aqui, pressão, para a gente não confundir com peso, né? Uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M do modelo, e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão, aqui é a pergunta, qual é a razão da pressão da torre, eu vou chamar de PT, pressão da torre, pela pressão do modelo? Eu vou usar T para a torre e M para o modelo para mim não perder tempo, certo? Bom, ele quer saber a relação entre as pressões. O que o aluno tem que saber nesse momento? Tá? Que pressão é força sobre área. Tá? Então nós temos aqui, ó, pressão é força sobre área. Pessoal, o que é a força na fundação? É o peso da torre, tá? Então a força vai ser o peso. Então é massa vezes gravidade dividido pela área, certo? Tranquilos? Então isso que a gente vai fazer, tá? Então eu tenho aqui, ó, qual é a pressão da torre verdadeira? É a massa da torre, que é MT, ó, MT, massa da torre, vezes a gravidade dividido pela área da torre. A área dos pés da torre lá, para fazer a fundação, né? Tá? E o peso do modelo? Vai ser a massa do modelo, que eu vou chamar MM, tá? Vezes a gravidade, vezes a área do modelo, certo? Bom, eu tenho uma divisão com frações, tá? Eu vou fazer aqui a primeira, massa da torre vezes a gravidade sobre a área da torre, vezes o inverso da segunda, área do modelo sobre a massa do modelo vezes a gravidade. Corto. Eu cheguei que a pressão da torre sobre a pressão do modelo, que é o que ele pede, é a massa da torre sobre a massa do modelo, vezes a área do modelo sobre a área da torre. Daí tu vai olhar nas alternativas, tem valores numéricos. Por quê? Porque ele me deu a escala. Se eu tenho a escala, eu tenho a relação entre as massas e eu tenho a relação entre as áreas. Só que tem que tomar um cuidado. Uma escala, ela é de maneira linear, certo? Então eu vou fazer separado aqui a relação das massas, para ver qual é a relação que dá em escala e qual é a relação que existe entre as áreas. Vamos pegar aqui, é mais um exercício de matemática do que de física, ó. A massa da torre sobre a massa do modelo vai ser de quanto? Pessoal, a massa é uma medida linear, é uma medida superficial ou é uma medida volumétrica, tá? Pensa no seguinte,
a escala de uma pessoa de 2 metros de altura para uma pessoa de 1 metro de altura, uma criança. A escala é de 1 para 2. A criança tem a metade da altura. Será se ela tem a metade da massa de um adulto de 2 metros, considerando o mesmo biotipo? Não, né? Tu vai ver que é bem menos massa, né, do que o adulto. Por quê? Porque uma massa ela é volumétrica. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Olha só, densidade é massa por volume. Se eu isolar a massa aqui, eu tenho a densidade vezes o volume. A densidade depende do material. Ele diz que as duas torres são feitas do mesmo material. Então eu tenho que a densidade ela depende do volume. Então eu tenho uma relação volumétrica, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Olha só, a massa da torre pela massa do modelo, eu não posso dizer que é 1 para 100, né? O modelo é menor, né? Isso aqui daria 100, ó, porque está invertido, ó. Eu tenho 1 é o modelo em cima e aqui é o real maior. Como está o real e aqui está o modelo que é menor, 1 para 100, aqui seria 100 vezes em relação ao modelo, o real, né? Só que a massa tem que ser elevado ao cubo, porque é proporcional ao volume. Então, na realidade, essa relação de massa da torre pela massa do modelo daria 100 ao cubo. Eu vou substituir aqui, ó, 100 elevado ao cubo, tá? Agora a gente vai passar aqui para as áreas. Ó, a área do modelo e a área da torre. Bom, a escala é 1 para 100, menor é o modelo e a realidade é maior. A realidade é 100 vezes maior na maneira linear. Eu poderia igualar isso de 1 para 100. Cadê o erro? O erro está que a escala sempre é linear. Nas aulas de matemática a gente vive falando isso. É sempre linear. E área é superficial, ao quadrado. Quando eu comparo uma escala com uma área, eu tenho que elevar a escala ao quadrado. Da mesma maneira que eu levo o volume ao cubo, para mim poder comparar, porque a escala é sempre linear. Então eu vou ter aqui que a área do modelo, né, lá da base, em relação à área da torre, vai ser 1 dividido por 100 ao quadrado. Como está multiplicando, 1 sobre 100 ao quadrado. Pessoal, 100 ao quadrado e 100 ao cubo, eu corto o cubo aqui com 100 ao quadrado. Porque 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100. 2 100 desse eu corto com esse 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100. Então eu cheguei na resposta, né, que a pressão da torre pela pressão do modelo é igual a 100, que corresponde a 10 elevado na 2. 10 elevado na 2, a resposta é letra C. Pessoal, eu tenho uma crítica a essa questão, porque é uma questão difícil, tá? Vocês nesse momento devem estar pensando, quanto cálculo, quanto detalhe aqui que eu tenho que levar em consideração. A massa, que é questão volumétrica, não é? A questão da área, que eu não posso fazer escala direta, tem que levar ao quadrado, não posso errar um cálculo. Então o aluno que tem uma ideia legal, ele vai tentar fazer isso aqui e corre um risco muito grande de errar. Agora essa mesma questão, para aquele que não sabe nada, o que acontece? Ele olha a escala 1 para 100, não sabe fazer o exercício, ele fala assim, mas se a escala é 1 para 100, a relação entre as pressões também deve ser 100. E o que é 100? 10 na 2. O cara vai chutar 10 na 2. Isso vai prejudicar o TRI, tá? Porque vai considerar uma questão fácil, porque muitos vão chutar 10 na 2, que a escala é 1 para 100. Então, aqui vai ser 100 vezes menor, então a relação entre as pressões deve ser 100. Tá? 100 é 10 na 2, vai um monte de gente marcar 10 na 2 e vai passar por fácil. E o aluno que tentou fazer o que eu fiz, vai levar desvantagem. Tá? Não sei se vocês entenderam a minha preocupação, mas a resolução correta é isso aí, não simplesmente pegar a escala, pegar o 100 e dizer que é 10 na 2, porque é 100 vezes menor. Tá? Então essa é a crítica, né? Eu acho que quando faz uma questão, o cara tem que prever que quem vai chutar não seja a resposta mais comum do chute. Tá? Bom, vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Essa é uma questão bem legal.
tá? Olha só, um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Então a gente tem uma caverna aqui, né? Olha só, tem um bolsão de ar aqui. Vamos fazer mais ou menos o esboço. Ele ficou preso aqui. Só que esse bolsão de ar em relação à superfície, ó, tem 50 metros. 50 metros. Ele dá essa distância aqui, que não vamos usar para nada, vocês já vão ver, 30 metros. Aqui é a água. E lá em cima tem uma pressão atmosférica, vou chamar de PO para facilitar. 1 vezes 10 na 5 Pascal. Pascal é sistema internacional, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? Então nós temos aqui, ó, diz que ele formou-se um bolsão, como mostra na figura onde o mergulhador se abrigou. Então o mergulhador ficou aqui, ó, vou botar o mergulhador aqui, ó, bonequinho ali, o mergulhador está naquela parte ali. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então ele me dá um gráfico que a gente vai usar. O gráfico é o seguinte, ó. Aqui a gente tem a variação de pressão. Pessoal, não é a pressão, é a variação de pressão, tá? Que dá em quilopascal. Tem uma curva assim, e aqui do lado tem o tempo de descompressão, em minutos, tá? Não vou colocar os valores aqui, porque a gente vai pegar, fazer o cálculo, entrar no gráfico e ver quantos minutos você vai precisar para subir, tá? Olha só, considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, não vou botar no quadro, gravidade é 10. A densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, já me deu no sistema internacional, tá? Em minutos, qual é o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Pessoal, ele deu densidade da água, tudo mais, para te fazer o cálculo da pressão. Mas não é necessário fazer o cálculo da pressão, porque quando se fala em água, olha só, quando se fala em água, nós sabemos que a cada 10 metros de profundidade equivale a uma ATM, certo? Cada 10 metros equivale a uma ATM. Então, observa, o mergulhador está no bolsão de ar a 50 metros da superfície. Então, tem a pressão atmosférica lá e ele está aqui sujeito a 50 metros a mais de pressão. Cada 10 metros corresponde a uma ATM. Então, esse mergulhador, ele está com 5 ATM, ó, 50 metros, ele está com uma pressão extra, vamos botar assim, uma pressão extra de quanto? Ó? Pressão extra de 5 ATM. Ele está com 5 ATM a mais, lá na superfície estaria com 1, ali ele está com 6. Então ele tem que voltar para 1. Só que se ele voltar muito rápido, essa diferença de pressão vai dar problema em órgãos internos, coisa e tal. Então ele tem que ter um tempo para o organismo ir assimilando essa descompressão. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Bom, aqui eu tenho ATM e aqui eu tenho Pascal. Aqui é sistema internacional. Pessoal, um ATM equivale a 10 na 5 newtons por metro quadrado ou 10 na 5 Pascal. Tá? Então eu já faço a conversão direta, certo? Só que meu gráfico, eu tenho que descomprimir esse mergulhador de 5 vezes 10 na 5 Pascal. Porém, o meu gráfico aqui está em quilopascal. 10 na 5, eu tenho que passar para quilopascal. Quilo é 10 na 3. Eu sempre falo para vocês, na prova do Enem, tu tem que saber os prefixos, principalmente quilo, mega, giga, né? Mili, micro, né? O cento, por causa do centímetro, tem que saber. Então eu tenho que fazer um 10 na 3. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar 5 vezes 10 na 2 vezes 10 na 3 Pascal. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Continuo com 5 vezes 10 na 5. Só que esse 10 na 3 aqui, ó, esse 10 na 3 é o quilopascal que eu preciso, ó.
10 na 3 é o quilo. E eu tenho que 5 vezes 10 na 2, 10 na 2 é 100. 5 vezes 100 dá 500 quilopascal. Com isso eu vou entrar no gráfico, que o meu gráfico está em quilopascal. Vou pegar a folha, tu tem que olhar o gráfico na prova. Eu vou procurar aqui o 500 quilopascal, tá mais ou menos aqui, ó, 500 quilopascal. Eu vou no gráfico e eu vou achar a resposta, que é o tempo de descompressão. Vou lá no gráfico, trago retinho aqui, tá? E eu vou achar esse tempo de descompressão. Olhando no gráfico, é visual a resposta, 500, eu vou lá, deu 60 minutos. É necessário para subir esse mergulhador 60 minutos. Ele tem que subir devagarinho para o organismo ir se adaptando nessa descompressão. 60 minutos, a resposta é letra C, de Canadá. Resposta letra C. Questão de número 5. Questão de número 5. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa de 26 a 28, então ele está falando de peixes aqui, ó, peixes, a temperatura tem que estar aqui entre 26 e 28 graus, vou fazer essa anotação, tá? Bem como a variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utiliza um dispositivo de aquecimento com um termostato. Por exemplo, um aquário de 50 litros, então eu vou pegar um aquário de 50 litros, tá? Pode-se utilizar o sistema de aquecimento de 50 watts. Então o que acontece aqui? Ele está me dizendo que tem que ter uma temperatura, uma faixa de temperatura ideal para os peixes, não pode ter variação brusca de temperatura, então tu mantém um aquecedor ali, fraquinho, 50 watts, para um aquário de 50 litros, otimizado para suprir a taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida por estufas. Utiliza-se para a água um calor específico, olha só, calor específico de 4 kJ por quilograma Kelvin. E a densidade da água é de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, aqui é o tempo de 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então esse equipamento está funcionando direto, certo? Tem um termostato, ele liga, desliga. A pergunta é a seguinte, né? Se ele desligar durante 1 hora, a temperatura vai baixar. E quer saber quantos graus vai baixar de temperatura se ficar 1 hora desligado, certo? Pessoal, esse é um dos exercícios mais clássicos que a gente tem na prova do Enem. Ele praticamente se repete em toda a prova, que é a utilização desta formulazinha aqui, ó. Potência é energia sobre tempo, tá? É a fórmula mais usada dentro da prova do Enem, é essa. Potência é energia sobre tempo. Essa energia, quando se trata de aquecimento, né, da parte térmica, aquela energia térmica é o que? É o calor, tá? Que pode ser o que macete ou o que mole, dependendo da situação, se tem troca de estado físico ou não. Nesse caso aqui, não vai trocar de estado físico a água, né? Só vai variar a temperatura. Então a gente vai usar aqui na energia Q sobre T. Então a minha potência vai ser, ó, Q macete sobre o T de tempo. Eu estou botando aqui o T de tempo, só o T aqui sem o ΔT, para não confundir com o ΔT de variação de temperatura. O que eu quero achar? Quanto que vai variar a temperatura? Então a minha pergunta está aqui, certo? O que é importante nas provas do Enem? Tu sempre lembrar que esta fórmula de energia sobre tempo, o tempo tem que ser em segundos, a energia tem que ser em joules e a potência em watts. Tem que estar no sistema internacional, tá? Nesse caso vai ser tranquilo, mas às vezes o que macete a gente acha muito em calorias. Daí tem que multiplicar por 4,2, que é para passar para joules. Aqui eu já vou achar joules, porque o calor específico me deu em quilojoules. Então vamos calcular. Qual é a potência? 50 watts aqui, ó, 50. Qual é a massa?
Pessoal, ele me deu o volume, tá? Isso o aluno já tem que saber. 1 litro d'água é 1 quilo, 2 litros d'água é 2 quilos, 50 litros é 50 quilos de água, tá? A massa é 50 quilos de água. Sai daqui, ó, a densidade é 1 quilo por litro. 50 litros, 50 quilos. Mas não vamos perder tempo, já põe lá, 50 litros. O calor específico vai ser quanto? Aqui que o aluno pode ter errado, ó, 4, é 4.000. Fábio, tá botando esse monte de número, eu não estou entendendo nada. Primeiro, por que eu não passei aqui, ó, 50 litros é 50 quilos? Por que eu não passei para grama 50.000 gramas? Porque no meu calor específico eu já vi que está em quilos, ó, está em quilos. Então eu vou usar aqui a minha massa de 50 quilos. Ó, quilos aqui e quilos aqui. Agora eu tenho que estar em joules a minha energia. E aqui está em quilojoule, ó. Para ficar só o joule, esse quilo vira 10 na 3. A gente acabou vendo na questão anterior ali, que precisa saber os prefixos. Quilo, 10 na 3, é 1.000. Então isso vai dar 4.000. A variação de temperatura é o que eu quero saber, dividido pelo tempo. Aqui é outro ponto de erro. Tempo, 1 hora. O aluno botar 1 aqui. Pessoal, tem que saber que o tempo é em segundos. E 1 hora é 3.600 segundos, tá? Então 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Ah, se não souber isso, 1 hora é 60 minutos. Cada minuto é 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Vou botar 3.600 segundos, certo? Detalhe, pessoal, detalhe. Ó, Kelvin não está em graus Celsius. Então a minha variação de temperatura eu vou achar em Kelvin, perfeito? Olha só, esse 50, porque esse 50, que maravilha, cortei, mas ficou 1. Na realidade eu simplifiquei para os 50 os dois lados. Passa esses 13.600 para cá, 13.600 vezes 1, ó, vai ficar 3.600. É igual a 4.000 ΔT. Corta 2 zeros daqui, 2 zeros daqui. O meu ΔT é 36 dividido por 40. Eu vou fazer 40 é 4 vezes 10, né? Seria isso aqui, ó, na hora da prova, para não usar calculadora, né? A gente não pode. Olha lá, 36 por 4 é fazer a metade 2 vezes 36, dá 18, dá 9. Dá 9 sobre 10. 9 sobre 10. A minha variação de temperatura é 0,9 Kelvin. Pessoal, por quê? Porque Kelvin, porque aparece aqui no meu calor específico. Na hora que eu vou olhar as alternativas, a variação de temperatura está em Celsius, está em Celsius. E daí o cara tem que lembrar que a variação de temperatura em Celsius e a variação de temperatura em Kelvin é a mesma. As temperaturas não são, mas a variação é. Por que a variação é? Porque nos pontos fixos da Celsius é de 0 até 100. Eu tenho 100 partes. E na Kelvin é de 273 a 373. Também tem 100 partes. Então a variação é de 100 para 100 nos pontos fixos. Então qualquer variação que eu tiver dentro de uma escala vai ser a mesma na outra. Então eu vou converter direto. Esse 0,9 Kelvin corresponde a 0,9 graus Celsius. Isso vai me dar como resposta a letra C de Canadá. Letra C de Canadá, questão número 5. Questão de número 6. Questão de número 6. Diz o seguinte aqui na questão de número 6. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximos à fonte de calor, como fogões e aquecedores, ou em local onde incide diretamente a luz do sol. Então quem já comprou uma geladeira nova e olhou o manual vai dizer assim, não está lá no lado do fogão, não está lá perto de janelas que pegue sol o dia inteiro. Por quê? Porque a gente vai ver agora o funcionamento do refrigerador. Ele tira calor dos alimentos e larga na parte de trás, aquela grade preta que tem lá atrás, ele larga o calor. Então o que acontece? Não pode ter alguma coisa aquecendo o ambiente, porque vai ficar mais difícil de largar o calor. Eu já vou explicar em detalhes para vocês. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessas recomendações resulta em aumento de consumo de energia, por quê?
Então, o que o texto está dizendo? Na hora de instalar um refrigerador, tu compra o refrigerador, vai ficar legal no lado do fogão. Não, põe no outro lado de um balcão, alguma coisa, não instala no lado do fogão, não instala perto da janela que vai pegar sol o dia inteiro, que vai aquecer aquela região ali. Tá? Agora, isso é muito relativo. Se o cara mora num kitnet, o lugar da geladeira é ali e o lugar do fogão é ali, não tem opção, o cara vai colocar. Vai aumentar o consumo um pouquinho, que não é nada fora do normal, tá? É conforme necessidade. O cara tem a cozinha grande, daí tem essa preocupação, tá? Vou mostrar para vocês o funcionamento do refrigerador, para vocês entenderem a resposta que a gente vai chegar à conclusão, tá? O refrigerador funciona assim, ele tem um compressor, é um motor compressor, certo? Compressor, o que ele faz? Ele comprime, ele aumenta a pressão. Então o fluido vai chegar com uma pressão pequena, um vapor com uma pressão pequena, o compressor vai comprimir e aumentar essa pressão. O compressor funciona muito parecido com o nosso coração, né? Que tem que fazer o sangue circular. O sangue é como se fosse o fluido do refrigerador, tem que circular. Para isso tem que bombear ele, então pega o compressor, aumenta a pressão. Sai vapor, não tem como comprimir outra coisa, tem que ser vapor em alta pressão. Vai passar no condensador, que é a grade preta lá atrás do refrigerador. Isso aqui é chamado de condensador. O que o condensador faz? Condensa. Vai entrar vapor e tem que sair líquido, ó. Condensa, entra vapor e sai líquido. Daí aqui eu vou ter uma válvula de expansão. Válvula de expansão. O que vai acontecer com a válvula de expansão? Vai entrar o líquido e ela vai expandir muito rápido. Vai acontecer mais ou menos com um aerosol, quando se põe um perfume, tu sente o perfume gelado, porque é uma transformação adiabática, é muito rápida. Ela abre o volume e cai a temperatura. Então, quando fizer isso aqui, vai expandir e vai entrar numa tubulação dentro do teu refrigerador, que é o evaporador. Evaporador. Pessoal, o evaporador é o congelador que a gente chama, né? Congelador. Então, observa, vai entrar líquido e vai sair vapor de novo. Pessoal, observe o seguinte, a tubulação que está lá atrás da tua geladeira é a mesma tubulação que está lá dentro. Uma muito quente e outra muito gelada. Então, essa válvula de expansão faz essa mágica, ela aumenta, né, e expande para cair a temperatura. Bom, como é que funciona o refrigerador? Eu coloquei um alimento aqui qualquer, tá? Ele está com uma temperatura que eu quero baixar a temperatura, então ele vai perder calor. Olha só, ele perde calor e esse fluido que carrega esse calor e vai liberar lá no condensador, lá na parte de trás, certo? Então, carregar esse calor através do fluido, e tem que chegar lá atrás da grade preta e liberar, tá? Tá me dizendo que se eu colocar algo quente aqui, como aquecedores, botar a janela, aumentar a temperatura aqui do ambiente, vai ter mais difícil de largar esse calor. Porque a gente sabe que para ter calor tem que ter diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. E aí vem a crítica dessa questão. Tá? Tem duas respostas que se encaixam no contexto da questão. Olha só, ele está me dizendo que vai aumentar, colocando o refrigerador perto de uma fonte de calor, um aquecedor ou uma janela com sol, vai me aumentar o consumo. Ele quer saber por quê. Olha só o que acontece aqui na alternativa de letra A. Diz assim, ó, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Pessoal, se tu aumentar a temperatura aqui fora, temperatura ambiente, tá? Se tu aumentar a temperatura ambiente, aqui está quente, né? O fluido está aquecido, tu tirou calor lá. Na hora de liberar ele vai ter mais dificuldade, porque o fluxo de calor é Ka delta T sobre E. O fluxo de calor, ele depende de quem? Ele depende da variação de temperatura. Tu vai diminuir essa variação de temperatura, o fluxo de calor vai ser menor. Com isso, ele vai ter que fazer mais voltas, não é? Para começar a tirar o calor. E o compressor vai trabalhar mais e o teu consumo vai aumentar. Então a resposta A, ela não está errada. Não é o gabarito da prova do Enem, certo? Agora, observe o seguinte, na alternativa D, que dá como correta.
A liquefação da substância, o que é liquefação? A troca do estado gasoso para o estado líquido, tá? E eu acho que deveria vir condensação. Ó, do estado de vapor para o estado líquido, estamos falando sobre aqui, ó. Ó, a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Então, o que acontece? Se está aquecido, tem mais dificuldade de perder esse calor. Então, vai ter mais dificuldade da condensação, né? Da condensação, vapor em líquido, da condensação, que ele põe como liquefação. Vai ter mais dificuldade. Com isso, o compressor vai ter que funcionar mais, para fazer mais voltas lá, porque o refrigerador, o que acontece? Quando ele chega numa temperatura lá dentro, o termostato desliga, tu está economizando energia. Então ele vai desligar um tempo menor, o refrigerador vai ficar funcionando mais constantemente, certo? Então essa é a resposta certa. Por quê? Porque vai ter dificuldade aqui para condensação, que se chama de liquefação, e vai aumentar o trabalho do compressor. E o compressor trabalhando mais, ele que está ligado na rede elétrica, aumenta o consumo. Então a resposta letra D também, né, aumenta o consumo, é a explicação, certo? Ficou como resposta D, que saiu, tá? E fica a crítica aí, porque a resposta A também se encaixaria no texto, tá? Agora, como fala assim, consumo, aumentou o consumo, e nessa alternativa ele fala que o compressor trabalha mais, ele está ligado na rede elétrica, nos dá a ideia que parece ser a mais certa. Mas eu acho que a questão deveria ser anulada, não foi anulada, e o gabarito oficial é letra D, mas a A, com o aumento da temperatura ambiente, colocando alguma coisa próxima à geladeira, vai ter mais dificuldade de perder calor, vai diminuir o fluxo de calor, com isso o compressor também vai funcionar mais. Tá? Então fica a crítica, resposta oficial, letra D. Questão de número 7. Questão de número 7. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior do que determinada faixa de frequência. Daí diz de onde foi tirado esse texto. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E. Então ele pegou 5 recipientes, olha só os recipientes, A, B, C, D e E. Olha lá, 5 recipientes, tá? Colocou lado a lado, isolados termicamente um do outro, tá? A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa um prisma e incide sobre o recipiente. O estudante aguarda até que ocorra um aumento de temperatura e afere cada recipiente. Então ele colocou esses 5 recipientes dentro de uma caixa. Esta caixa aqui, na entrada da caixa, ele colocou um prisma, e tocou uma luz solar aqui, ó, luz solar. O que acontece no prisma, pessoal? O que acontece no prisma? Tem a dispersão da luz, ou seja, separa as cores. E ele verificou aqui que no B chegou o vermelho, ó. No B é o que menos desvia, tá? Chegou o vermelho. E lá no D chegou o violeta. Lá no D chegou o violeta. Nós sabemos que são 7 cores que a gente decompõe ela aqui, tá? Do vermelho até o violeta, certo? Daí nós temos essa situação. Seguindo a questão, vamos ver aqui. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?
Bom, daí o cara olha isso aqui é uma questão de ondulatória, certo? O que acontece? Lá na ondulatória a gente sabe que a frequência aumenta nesse sentido aqui, ó. A frequência aumenta nesse sentido. A luz de maior frequência é o violeta, que caiu na letra D. Depois do violeta, que é a última cor que nós enxergamos, a última onda que a gente consegue enxergar, nós temos uma onda com maior frequência do que o violeta, por isso que é acima do violeta, é o ultravioleta. Então no E está recebendo o ultravioleta, vou botar UV, tá? Está chegando aqui no E, UV. Pessoal, não foi desenhado, claro, nós não enxergamos. E abaixo da frequência do vermelho, nós temos uma onda que é abaixo do vermelho, que é o infravermelho. Então aqui no A nós temos o infra de menor frequência, certo? Daí vem a pergunta, tá, mas qual que vai aquecer a água? Tá? As cores não dão aquecimento, ultravioleta ou infravermelho? Pessoal, só tu lembrar que nós seres humanos emitimos infravermelho, tá? Com a emissão de infravermelho a gente consegue se comunicar com dispositivos eletrônicos. Eu posso ter um termômetro de infravermelho, eu estou emitindo infravermelho e ele detecta, e conforme a quantidade de infravermelho eu emitir, ele vai detectar e vai transformar isso em temperatura. Como eu chego num shopping e eu emito infravermelho, um detector de infravermelho detecta que eu estou chegando ali e aciona um motor que vai fazer as portas do shopping abrir para mim. Então o que acontece? Nós, seres humanos, emitimos infravermelho. O que acontece quando nós temos uma sala e tem muita gente nesta sala? Começa a aquecer. Por quê? Porque a gente está emitindo infravermelho. Então infravermelho é uma onda de calor de aquecimento. Então infravermelho aquece. Melhor se fosse antes do infravermelho. Qual é a onda que tem antes do infravermelho? Os micro-ondas. Pô, os micro-ondas aquecem muito mais. Tanto é que a gente usa as micro-ondas para aquecer dentro de uma caixa que é chamado forno de micro-ondas. Então nós temos aqui que a água que vai aquecer é a água que está no dispositivo de letra A. Resposta A, de América. Então bastava saber essa questão da sequência das ondas, que a gente sabe através da frasezinha Rã, Milux, Gama. Eu acho que isso aqui é essencial, né? Por isso que eu soube que antes da luz tem infravermelho e depois da luz tem ultravioleta. Ó. Ra é rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. E aumenta a frequência nesse sentido e o comprimento de onda ao contrário, se for necessário. Tá? Vamos para a questão de número 8. Tá? Questão de número 8. Nós temos assim, ó, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Tirinha é uma historinha, né, em tira, né, que tem uma sequência ali nas historinhas, geralmente de quadrinhos. Né? Aqui é o Garfin. Né? Daí vem o Garfin, mostra as pernas ali do dono dele, provavelmente. Né? Gato gosta disso, né? Vai e se esfrega nas calças. E ele sai todo arrepiado dizendo assim, eu odeio eletricidade estática, tá? Então essa é a tirinha, tá? Então por que motivo ocorre a eletrização ilustrada? Então a gente tem aqui o dono com as calças, vou imaginar que é jeans, né? O material é jeans, e chega o gato. Chega o gato, vou fazer um esboço de gato aqui, né? Chega o gato e o gato vai se esfregar nas calças. Que tipo de eletrização que eu tenho? Nós temos 3 tipos de eletrização. Atrito, que é esfregar um corpo no outro, o gato está se esfregando nas calças. Contato, que é encostar um no outro, ou ligar através de um condutor. E a indução, que é uma aproximação apenas. Aqui eu tenho o processo de eletrização por atrito. Por atrito. O que acontece na eletrização por atrito? Tá? Eu preciso dois corpos de materiais diferentes, Eu não posso eletrizar plástico com plástico, lã com lã, tem que ser de materiais diferentes. Nesse caso eu tenho os jeans das calças e o pelo do gato, são 2 materiais diferentes. E quando eu faço essa eletrização, sai elétrons de um corpo para o outro. Ó. Vou atritar um corpo no outro assim, vamos fazer o esboço, vou atritar um corpo no outro,
e elétrons vão sair de um corpo para o outro. Quem perde elétrons fica positivo, quem ganha elétrons fica negativo. Fábio, o gato recebeu elétrons ou perdeu elétrons? Não sei, mas está tendo uma troca de elétrons entre a calça e o gato. Por que que o gato fica arrepiado? Se ele se esfregou no dono, e vamos supor que ele ficou com carga negativa, imagina ele com todo o pelo negativo. Nós sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem. Então o pelo vai querer se repelir um do outro e ele vai acabar ficando arrepiado, tá? Então vamos ver qual o motivo. Olha só, a primeira alternativa, troca de átomos entre a calça e o pelo do gato. Sai um átomo inteiro? Não, são os elétrons que se movimentam. Fora. B, diminuição do número de prótons. Pessoal, os prótons não se mexem, estão dentro do núcleo. Sempre é movimento de elétrons, porque os elétrons são fáceis de manipular, que estão na eletrosfera, tá? Criação de novas partículas eletrizadas. Pessoal, partícula não se cria, não se destrói. Não tem como nascer um átomo, um próton. Não tem como acontecer isso. A D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Então tem movimentação de elétrons. Nem o exercício me fala da onde para onde, mas tem movimentação de elétrons, ó, vou botar a seta para os dois lados aqui, entre o gato e a calça. Resposta letra D, uma questão talvez seja mais fácil da prova até agora, tá? Questão letra D. Questão de número 9. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos ou outros objetos metálicos, por exemplo, tá? Isso é tudo mito, né? Tá? Tapar os espelhos em dia de temporal, ficar com metais na mão, tá? O perigoso em dia de temporal são as pontas. Por isso que se tem a formação dos para-raios, que são pontas mais altas, é ali que vai cair o raio, tá? Bom, mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos, porque no ambiente aberto, um campo aberto, tu, no meio do campo, é a ponta maior, né? Em praia, em campos abertos, né? Tu olha, não tem nada alto, o candidato é tu, certo? Lá no meio do campo, caiu o raio em cima de uma árvore, só que a árvore está em cima da montanha, é o ponto mais alto. Nas cidades, a gente tem praças com árvores e não cai os raios nas árvores. Por quê? Porque tem prédios mais altos. Fábio, então cai nos prédios? Não, prédio custa caro. Você coloca um para-raio, que está ligado direto na terra, cai no para-raio e vai para a terra. Só para ter uma ideia sobre raios. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Pô, se o automóvel é conversível, continua tendo as cabecinhas da gente lá aberta ali, né? Tá? Bom, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Bom, ele manda a gente entrar no automóvel, o automóvel é metálico, tá? Ele é metal, tá? Ele é um condutor, ele é fechado, tá? E ele não tem contato com a terra. Por quê? Porque ele tem os pneus que são isolantes, tá? E a gente fica protegido lá dentro. Se tu lembrar da aula de condutores e equilíbrio eletrostático, tu vai saber que o campo elétrico aqui é igual a zero, que o potencial elétrico é constante, então não tendo diferença de potencial, não tem tensão elétrica, que é a diferença de potencial, não tem corrente, tu não leva choque, né? A gaiola de Faraday é a história que nos conta isso, tá? Então por que é seguro lá? O isolamento elétrico dos pneus. Muita gente marcou isso no dia da prova. Pessoal, isso aqui, se é isolante e cai uma descarga elétrica aqui, as cargas vão ficar na superfície do condutor. Nós já vimos isso. E esses pneus não vão deixar descarregar. Então o pneu é contra, não é por causa dos pneus. Que bom que eles fossem metálicos, descarregava. No caso de um trem, que as rodas são metálicas. No caso do navio, que se cair um raio vai direto para o oceano porque ele é metálico, tá? A gente não tem essa questão. Os pneus são isolantes, mas não é por causa disso que a gente vai para dentro do carro. Efeito de para-raio da antena. Porque a gente tem a antena que é um para-raio. Não, não é esse o objetivo, tá? Blindagem pela carcaça metálica, aí que tá.
Essa questão de ter o campo elétrico zero e o potencial constante, nós chamamos isso de blindagem eletrostática. Então a resposta correta é letra C, porque a gente tendo dentro do automóvel, a gente tem o campo elétrico zero e o potencial constante. Não temos diferença de potencial, a gente não leva o choque elétrico, né? Beleza? Vamos para a questão de número 10. Vou resolver ela aqui. 10. Dei uma pensadinha, mas eu acho que dá. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua, que opera numa tensão de 12 volts. Daí tem a fonte aqui, ó, tem um desenho, ó, 12 volts, ó, 12 volts. Contínua porque é positivo e negativo, tá? Então ele tem aqui a fonte de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores sem on. Tá? É de 12 volts. Ele quer ligar equipamentos com tensão menor. Se ele ligar direto um equipamento de tensão menor em 12 volts, ele queima. Então ele coloca 4 resistores aqui, ó, 4 resistores iguais de 100 ohm. Ó, 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm, certo? E faz os terminaizinhos aqui, ó. E ele coloca aqui A, B, C, D e E, certo? Para construir um divisor de tensão. Então ele vai fazer um divisor de tensão, tá? O que é o divisor de tensão? Divisor, olha lá. Esses 12 volts, ele vai dividir em 4 resistores. Como são iguais, todos esses resistores vão ter a mesma tensão. Então eu posso pegar 12 e dividir por 4, vai dar 3 volts. Então entre A e B eu vou ter 3 volts, aqui 3 volts, aqui 3 volts, aqui 3 volts. Daí vocês vão dizer assim, Fábio, então só posso ligar equipamentos com 3 volts? Não, múltiplos de 3. Vamos supor que eu tenho um equipamento de 6 volts. Eu posso ligar entre A e C, entre B e D, entre C e E, eu vou ter 6 volts, que é 3 mais 3, tá? Então essa é a finalidade, tá? Múltiplos de 3 eu consegui fazer ali. Daí diz assim, ó, os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, que eu comentei agora, dependendo da tensão específica. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, olha só, ele tem um equipamento, está aqui o equipamento dele, equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Olha o quilo de novo, é 10.000 ohm, kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Pessoal, a corrente no equipamento, eu vou usar o Curie, o Curie. Primeira lei de Ohm, tá? Uma das coisas mais fáceis que a gente tem lá nos circuitos elétricos é aplicar a primeira lei de Ohm. A tensão é de 9 volts, a resistência é 10 kg. Pessoal, esse quilo fica 10 vezes 10 na 3 ohm. Ó, o quilo equivale a 10 na 3, ó. Acho que é a terceira vez que já aparece na prova de hoje, tá? 10 vezes 10 na 3 vezes a corrente. Pessoal, vai passar essa parte dividindo, a corrente vai ser 9 dividido por 10 vezes 10 na 3. Ah, tu não juntou 10 na 4? Não. Não por causa desse motivo aqui, ó. 9 dividido por 10 dá 0,9. 10 na 3 está dividindo. Eu posso subir a potência trocando o sinal do expoente. Então vai ficar 0,9 vezes 10 na menos 3 ampere. Por que eu não fiz essa divisão? Porque as respostas estão em miliampere. E tu tem que saber também que o milho é 10 na menos 3. O quilo é 10 na 3. O mili é 10 na menos 3. Então isso aqui vai dar uma corrente de 0,9 miliampere. Já achei a corrente do meu equipamento. Mas eu não posso ligar ele direto na fonte de 12 volts se ele é de 9 volts. Então eu tenho que procurar situações que eu consiga 9 volts. Como eu fiz um divisor de tensão de 3 volts, eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 9 e eu tenho 12. Então eu tenho os 9 que eu preciso. Eu posso ligar ele de A
Ó, até D, ó, 3, 6, 9. Eu tenho 9 volts. Mas eu posso ligar ele também de B até E, que eu também tenho 9 volts, ó, de B até E, ó, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Não tem outra possibilidade. Qualquer outra possibilidade, se eu pegar no C aqui, eu tenho 6 volts para lá e 6 para cá. Não consigo fazer mais os 9. Então eu vou procurar qual é a resposta. Eu já sei que a corrente é 0,9 ampere, eu fiquei entre as duas últimas. Eu posso ligar entre B e E. B e E, 9 volts. Então a resposta é letra D, de Dinamarca. Ó, vou ligar entre B e E, letra D, de Dinamarca. Por que que a E não é? Entre A e E eu vou pegar a tensão total, vou pegar 12 volts, consequentemente vou queimar o aparelho, porque ele é um aparelho de 9 volts. Questão de número 11. Pessoal, questão de número 11. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias de uso. Então, o tempo de 5 dias sem usar nada no veículo, deixou o carrinho parado lá, descarregou a bateria, tá? No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com total de sua carga nominal. Ele me dá a carga que é 60 ampere-hora. 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece, mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ela associa um amperímetro digital no circuito. Então a gente vai ligar um amperímetro para ver o que está acontecendo. Qual dos esquemas indicado indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então observe que em todos os desenhos aqui eu tenho o circuito do automóvel, ó, circuito do automóvel, tá? E eu tenho a bateria aqui. A bateria lá tem 2 terminais, um positivo e outro negativo, eu tenho a bateria, tá? Eu quero ligar o amperímetro. O que tu tem que lembrar? O amperímetro serve para medir corrente elétrica. A corrente que passar no amperímetro tem que passar no dispositivo. Então a ligação tem que ser uma ligação em série. Então o amperímetro, a corrente é a mesma. Então tem que ser uma ligação em série. Então quando tu pegar aqui o circuito do automóvel, tu vai ter que colocar o amperímetro em série e não em paralelo. Só em ver que o amperímetro está em série, eu descarto a letra A, eu descarto a letra C. A A e a C, as pontas do amperímetro estão nos 2 terminais da bateria, tá? E eu descarto aqui também a letra E, porque ele está pegando o circuito e está pegando a bateria. Então eu já ficaria aqui entre a B e a resposta D. Para isso, eu vou ter que calcular qual é a corrente que está passando, né? Como é que eu vou fazer a corrente? Pessoal, eu vou usar o kit, ele me deu a carga. Eu vou usar o kit, do kitnet. A carga é 60 ampere-hora. 60 ampere-hora. Aqui é outra coisa que no Enem tem que te ligar, pessoal. O tempo, vou botar 5. Não, é 5 dias. Ó, unidade de tempo, dias e horas, não bateu. Então tem que ter a mesma unidade. Se eu usar hora e hora, vou cortar, vai sobrar o ampere, que é a resposta. Então tem que ter 5 dias. E não tem que estar em minuto, em segundo, tem que estar em hora, porque aqui é 60 ampere-hora. Cada dia tem quantas horas? 24. 5 dias vai ser 5 vezes 24. Vamos fazer essa conta ou não vamos fazer? Vamos deixar assim, ó. Tá? Quem quiser faz, mas isso aqui vai me dar 5 vezes 24 horas. Agora sim, ó, o tempo é 5 vezes 24, vezes a corrente, tá? Por que eu não executei esse cálculo aqui, ó? Porque na hora de fazer a conta, eu vou simplificar, ó, 60 é par, 24 é par, eu vou dar um jeito para simplificar. Olha lá, vai dar 60 e esse 5 vezes 24 passa dividindo, ó, 5 vezes 24. Eu gosto de número par, que é a simplificação bem rápida. Ó. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 30 sobre 12 e aqui dá 5. Olha que beleza. 30 e 12 dá por 3 dá 10, por 3 dá 4, vezes 5. Aqui eu vou ter a corrente, vai ser, agora ficou fácil a conta, 10 em cima, 5 vezes 4 dá 20. Corta aqui um meio, é 0,5 ampere.
Então, eu vou procurar qual que está em série, que a corrente me dá 0,5 ampere. 0,5 ampere ligado em série, a resposta é B de Brasil. Beleza? Tá? Então, exercício bem tranquilo. Questão número 12. Questão de número 12. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor de pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um gerador, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado na diferença de potencial elétrico nos terminais dessa bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta o aumento de quê? Bom, ele me explica que eu tenho um gerador, tá? O que o gerador vai fazer? Isso aqui é o meu gerador, tá? Ele fala que tem um conjunto de ímãs e uma bobina circulando, tá aqui norte e sul, fazer um sistema simplificado, ó, norte e sul, e eu tenho um sistema de bobina, fazer uma bobina aqui, essa bobina aqui, ela é acoplada no eixo do gerador, ó, é acoplada no eixo do gerador, e o eixo do gerador, ele fala que tem umas pás, na realidade é uma turbina, né, que são um conjunto de pás aqui. E o que vai acontecer? Quando passa água, ó, quando passa um fluido, na realidade, quando passa água, se é uma hidrelétrica, quando passa vapor, se é uma termoelétrica, uma usina nuclear, quando passa o vento, que é uma energia eólica, gira essa bobina aqui dentro e sai uma diferença de potencial. Força eletromotriz induzida, tá? Bom, quando a gente estuda indução eletromagnética, que é esta parte aqui, esta força eletromotriz induzida, ela depende no passar do tempo, certo? Tá? Tem uma sequência para isso, tá? Para ter eletricidade, tem que variar o fluxo, daí surge uma força eletromotriz induzida. Se tem circuito fechado, vai surgir a corrente induzida. Essa é a sequência. E a fórmula é essa. A força eletromotriz induzida é a variação de fluxo sobre o tempo. Me conta a história aqui que o operador da usina percebeu aqui, ó, nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial. Aumentou esse E aqui, ó, aumentou a força eletromotriz induzida. Pessoal, para aumentar a força eletromotriz induzida, eu tenho duas situações. Ou vai aumentar a variação de fluxo, ou vai reduzir o tempo. Reduzir o tempo é ficar mais rápido, tá? Se o gerador começa a girar mais rápido, aumenta a tensão que ele está fornecendo, tá? Não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha o dínamo que se colocava na roda da bicicleta e tinha uma luz lá na frente, não tinha bateria. Então o cara pedalava devagarinho, a luz ligava pouquinho. O cara pedalava rápido, a luz brilhava mais, porque tu pedalando mais, tu produzia mais tensão para aquela lâmpada, ela brilhava mais, tá? Então esse é o raciocínio. Esse fluxo tem que variar, certo? E o fluxo depende do campo, depende da área e depende da posição da espira, tá? Então, vou botar assim, BA cosseno θ, tá? Bom, vamos ver o que diz aqui, ó. Alternativa A. O intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição da velocidade do eixo de rotação. Pessoal, se diminuir a velocidade do eixo de rotação, a tensão é menor. Por quê? Porque ficou mais lento, ficou com um tempo maior, ó, aumenta o tempo, diminui a tensão. Então, o tempo, na realidade, como é inversamente proporcional à força eletromotriz induzida, o tempo tem que reduzir, a variação de fluxo que tem que aumentar. Tá fora. B. O fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Tá? O fluxo pelo meio do aumento de área. Pessoal, se aumentar a área, tu aumenta o fluxo.
Mas não é necessário aumentar o fluxo, é variar o fluxo. Se o fluxo reduzir, também sai mais tensão. Não interessa se aumenta ou diminui. Tem que variar, não aumentar. Por exemplo, se aumenta de 10 para 12, aumentou 2. E se reduz de 10 para 5, reduziu 5. Eu vou ter mais tensão nessa redução de 10 para 5, que a diferença é maior, do que nesse aumento de 10 para 12. Tá? Então vamos para a próxima aqui. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Tá? Tu vai aumentar o campo magnético, tu vai aumentar o fluxo, tá? Mas não necessariamente para aumentar a tensão, tu tem que aumentar a variação de fluxo. D. A rapidez com que o fluxo magnético varia através da bobina, por meio de um aumento na sua velocidade angular. Imagina esta turbina que está girando, tu aumenta a velocidade angular, que é o ômega. Tu está fazendo girar mais, está ficando mais rápido, menos tempo, mais força eletromotriz. A resposta é a letra D, de Dinamarca. Questão número 13. Questão número 13. Dois engenheiros estão verificando se a cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Então vamos fazer uma perfuração aqui de 30 metros de comprimento. 30 metros de profundidade, tá? Esse é o comprimento da perfuração. O teste é feito com um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. Então ele está considerando que essa perfuração é um tubo fechado, ó, tubo sonoro fechado, tá? Tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Então eu tenho uma frequência aqui de 135 Hz e o tubo sonoro, eu não sei que harmônico é esse aqui, mas ele vai ter alguma coisa desse tipo assim, ó, fechadinho aqui, tá? Ali é só um esboço. Considere que a velocidade do som na cavidade perfurada é 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medido? Tá? Então eu quero saber a próxima. Tá? Pessoal, primeira coisa que o aluno tem que saber, tá? O buraco aqui é o mesmo, então continua sendo 30 metros aqui, certo? Bom, é um tubo fechado, certo? Um tubo fechado. Eu tenho como achar o comprimento de onda, V igual a lambda F. Essa fórmula todo aluno sabe no dia da prova. O detalhe a gente vai ver daqui a pouco. Então tu vai aplicar aqui, ó, V igual a lambda F. A velocidade é 360, tá? Eu tenho como achar o comprimento de onda e a frequência é 135. O comprimento de onda da primeira situação aqui vai ser 360 sobre 135 metros. Pessoal, quando acontece isso, o aluno já quer fazer esse cálculo. Te acalma, vai dar uma conta que tu vai levar muito tempo. Tu olha o exercício primeiro. Como a gente tem um tubo sonoro fechado, o comprimento do tubo é N, que é o número do harmônico, vezes 1/4 de onda. Aqui que o aluno soubesse isso aqui, ele mata o exercício. Quando o tubo é aberto, a fórmula é a mesma, o comprimento é N, só que é meia onda. Para o tubo fechado é 1/4 de onda. O comprimento do tubo é 30, N é o harmônico que aconteceu a ressonância, N. O comprimento de onda, botar N sobre 4 aqui, esse 4 embaixo do N. E o comprimento de onda eu trago ele inteiro aqui, ó, 360 sobre 135. Pessoal, eu já vou cortar aqui, ó, o zero com esse zero, vou dividir por 3, vou fazer aqui 4 vezes 3, ó, 12. Vamos fazer aqui, ó, 12 é igual a 36N, esse 4 já multiplicou o 3 sobre 135, tá? Bom, isolando o N, que é o número do harmônico, ó, N vai ser 12 vezes 135 dividido por 36. Olha como 12 e 36 dá para simplificar.
Olha só, divide por 12 dá 1, divide por 12 dá 3. Eu vou ter que o número do harmônico é 135 dividido por 3. 4 vezes 3 dá 12, sobra 1, dá 15, dá 5. 5 vezes 3 dá 15, zerou. O N deu 45. Isso significa que ele é o 45º harmônico, certo? 45º harmônico, que aconteceu a ressonância que o exercício me fala, tá? E quer saber a próxima ressonância, certo? O que o aluno tem que saber nesse momento? Que o comprimento do tubo fechado, é o harmônico que multiplica 1/4 da onda. Agora, outra coisa que o aluno tem que saber, e a gente mata o exercício. A próxima frequência, como o tubo é fechado, só tem os harmônicos ímpares. Então, se esse é o 45, esse aqui, o N vai ser 47. A velocidade do som é a mesma, 360 metros por segundo, e eu vou ter que achar o comprimento de onda para me achar a frequência, que é a pergunta do exercício. O comprimento de onda eu vou usar daqui, ó. Continua sendo um tubo fechado, L é igual a N vezes 1/4 da onda. Qual é o comprimento do tubo? 30. Agora o harmônico é 47. Por que é 47? Porque o primeiro que deu a ressonância foi em 45. Como é tubo fechado, só tem harmônicos ímpares, eu vou para o 47, que é o próximo, que é o que ele quer saber a frequência. Comprimento de onda sobre 4. Passa esse 4 multiplicando 30, vai dar 120, é igual a 47 vezes o comprimento de onda. O comprimento de onda é 120 dividido por 47, tá? Metros. Esse é o comprimento de onda. Com esse comprimento de onda e a velocidade do som, que não muda, que a velocidade do som depende do meio, eu vou achar a frequência, que é a resposta do problema. V igual a lambda F. Observe que eu faço o contrário. Aqui primeiro eu fiz o V igual a lambda F, depois eu apliquei a questão dos tubos sonoros. Aqui eu aplico os tubos sonoros e venho para o V igual a lambda F. Velocidade 360, comprimento de onda 120 por 47, vezes a frequência. Corto 0 com 0, certo? Eu vou ter que a frequência, esse 47 passa multiplicando 36, e esse 12 passa dividindo. Olha que maravilha aqui, ó. 36 dá dividir por 12 dá 3, né? 3. A minha frequência vai sair a resposta agora, que é 47 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2, 4. 141 Hz é a frequência da próxima ressonância. 141 Hz, resposta C, de Canadá. Tranquilos? Bom, vamos para a questão de número 14. Questão de número 14. Os fones de ouvidos tradicionais transmitem a música diretamente para nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, cancelamento de ruído, além de transmitir a música, também reduz todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião, aspirador de pó, e os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco de turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocada pela exposição de um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistimos a vídeos no trem ou no avião, a um volume muito menor e mais seguro, tá? Daí diz de onde é que é. Então o que ele está me dizendo? Que tem um fone que tem redutor de ruídos, tá? Não serve para choro de bebê, mas serve para barulhos tipo assim, turbina de avião, ronco de motores, tá? Tu consegue reduzir, consequentemente tu vai escutar com um fone com volume inferior. Daí diz assim, ó, a tecnologia redutora de ruídos utilizar na produção do fone de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório, tá? Então a gente vai entender isso. Aqui é o ouvido,
certo? Bom, a gente vai colocar um fone de ouvido nessa pessoa, tá? Um fone de ouvido. Eu vou colocar um fone de ouvido de fio, tá? De fio. Pelo fio vem a música, o som que eu estou escutando. Vou botar assim, vem a música, tá? Pode ser Bluetooth, né? Por ondas eletromagnéticas, coisa e tal, mas a gente vai botar assim, ó, vem pelo fio. Aqui entra o som que me agrada, aqui o som que eu quero escutar. Mas vem o som da rua, de motores, turbinas, então vem aqui o ruído. Então vamos supor que isso é o ruído, ó. Vem o ruído. Então eu vou escutar, além do som da música, eu vou escutar o ruído, tá? Tem um tipo de som que ele consegue anular esse ruído para dentro do ouvido. Que princípio ondulatório que utiliza para anular o ruído? Pessoal, o que acontece aqui? Ó? O ruído está aqui, ó, dentro do ouvido. Eu vou desenhar essa parte aqui para não ficar muito riscado lá. Esse aqui é o ruído. Ó, esse aqui é o ruído que está entrando dentro do meu ouvido. O que eu posso fazer para cancelar esse ouvido? Criar uma onda oposta, né? Que quando somada dê zero. Como é que eu faço isso? Olha só, eu pego uma onda, se eu conseguir fazer com a mesma intensidade e em oposição de fase, o resultado disso vai dar zero. Ah, um som pode anular outro? Pode. Ele tem que estar em oposição de fase. Tá? Isso se chama interferência destrutiva. Destrutiva. Tá? Então ele pergunta qual é o fenômeno ondulatório? Interferência. Eu estou usando a interferência destrutiva porque esse aparelho aqui, a partir daqui, ele emite, vamos dizer assim, um ruído ao contrário. Ó. Ele emite um ruído ao contrário que vai matar o ruído que está entrando dentro do ouvido. Então a resposta é a letra B, de Brasil. E vamos para a 15ª e última questão da prova de hoje, que diz assim, ó, as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição. Então a água lá dentro ferve a temperatura maior. Numa panela convencional ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Então dentro de uma panela de pressão, a água está fervendo a 120 graus Celsius, por exemplo, tá? Daí diz assim, os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciar a saída de vapor. Ao baixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita o quê? Ele está dizendo que tu põe a água na panela de pressão, ela não está a 120, né? Quando ela começa a ferver, que a válvula começa a pular, né? Vamos dizer assim, quando a válvula começa a pular, ela chegou a 120, certo? Para isso, o que tu faz? Tu põe o fogo alto. Tu põe o fogo alto para fazer isso o mais rápido possível. Tá fornecendo mais energia térmica, a água sobe a temperatura lá, que tu botou da torneira 20 graus, ela vai subindo, chega a 120 e chega no momento que aquele calor passa a ser latente, está servindo para a água virar vapor. E está lá levantando a válvula, certo? Bom, o que ele está dizendo aqui? Que os conhecedores da panela, quando começa a válvula a pular, que a água está fervendo lá dentro, tu reduz o fogo. Né? Os fogões têm o fogo alto e o fogo baixo. Não é por acaso que existe isso. Por quê? Tu põe o fogo alto para te chegar mais rápido nesse ponto da água começar a ferver dentro da panela. Quando a água está fervendo, tu pode reduzir para o baixo. Por quê? Porque aquele calor está servindo para trocar de estado físico. Se tu deixar no fogo alto, aquela água vai virar vapor mais rápido. Mas para que tu quer mais vapor? Tu já está na temperatura alta que tu quer cozinhar teu alimento. Então tu reduz por economia de gás. No momento que reduziu no registro, vai puxar menos gás do botijão, tu vai ter uma economia pela redução de baixar o fogo do fogão. Vamos ver como é que é a pergunta aqui. Diz assim, ó, os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estar inicialmente a saída de vapores. Ao baixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita o consumo de gás necessário. Porque se estiver no fogo alto, vai continuar no 120, tu vai cozinhar o teu alimento no mesmo tempo, só está trocando de estado físico mais rápido, que não interessa. Tá? Então a resposta é letra E, de Espanha.